Que alegria! Estamos chegando com mais um programa Mais de Deus. Nesta noite de terça-feira, estamos com muita alegria para trazermos mais uma vez a palavra de Cristo, a presença de Deus e também estarmos orando por ti e te abençoando em nome de Jesus. Fique conosco que a gente já volta. Este é o programa Mais de Deus, todas as terças e quintas-feiras, através dos canais da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Nós estamos trabalhando na cidade de Canoas, levando a palavra de Cristo, o amor de Deus, aos corações, o poder de Deus que transforma vidas, que salva, que liberta, que restaura e que dá nova vida, né, queridos? Inclusive, queremos estar convidando você a estar participando de uma de nossas reuniões, onde você vai ser muito bem acolhido, recebido com amor e vai ser abençoado pelo Senhor Jesus, tá certo? Também queremos te convidar a estar compartilhando nossa programação, a estar curtindo nossas postagens, nossos programas e se inscrevendo no nosso canal no YouTube Encontros de Fé Canoas, tá certo? No programa de hoje, nós queremos falar sobre dirigidos por Deus. Nós estamos chegando de um feriado, de um final de semana de Páscoa, Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, e a Bíblia nos diz que Jesus, ele não fez a sua própria vontade. A Bíblia nos diz, em Mateus, por exemplo, capítulo 26, versículo 38, que ele estava no Getsêmani e ele diz para os seus discípulos: minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui comigo e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Senhor Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus havia determinado e designado, os seus planos e os seus propósitos, e ele foi bem sucedido e tudo teve êxito, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Então, como é importante nós sermos dirigidos pelo Senhor. No programa de hoje, então, nós vamos falar sobre este tema, a importância de sermos dirigidos por Deus, porque Deus nos ama e ele vê além. Comigo no programa hoje, pastor Adriano. Paz, Adriano, tudo bem? Bem-vindo. Paz, pastor. É uma alegria estar junto com o pastor, toda a equipe também, todos que estão nos assistindo. Que maravilha. Nosso tema de hoje, dirigidos por Deus, Adriano. Ótimo tema. Como é que tu vê a importância de uma pessoa ser dirigida pelo Senhor? Como o Senhor trouxe, no domingo uma palavra abençoada, poderosa da parte de Deus, nós percebemos e de uma forma bem viva em cada um de nós, que a maneira com que Jesus se comportou, diante da cruz, diante de toda aquela situação, diante da obra, diante do plano de Deus, foi determinante para que hoje tivéssemos vida, salvação, perdão. Então, ser dirigido por Deus em todos os momentos, pastor, é fundamental. É importante, né? É importante nós sabermos que Deus vê além. Deus vê além, Deus vê o amanhã, Deus vê após. Nós temos um entendimento limitado, nós temos uma visão limitada do futuro, do amanhã, Nós somos limitados. Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes nós realizamos nossos planos, nossos projetos, achando que tudo vai dar certo. E aí muitas vezes as coisas não saem como a gente esperava, porque situações novas surgem. Às vezes nós programamos algo contando com o tempo bom e chove. Verdade. Nós não estamos no controle das coisas, mas Deus sabe tudo. E Deus, ele quer nos dirigir e nos conduzir, porque ele sabe, ele vê. Por exemplo, em Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o coração do ser humano pode planejar, pode fazer planos, não está errado fazermos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então Deus quer nos dirigir para o nosso bem, pastor Adriano. Deus quer nos dirigir para um caminho de acertos. A vontade de Deus, ela é o melhor para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é o melhor para nós. Então, você ter um coração sensível à voz de Deus e um coração dócil e humilde ao ponto de deixar que o Senhor te conduza
Você pode apresentar a Deus aquilo que você pensa. Você pode apresentar teus planos para Deus. Mas aí nós pegamos Jesus, nesse texto do Getsemane, onde Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E neste contexto de dizer que faça a tua vontade, na oração do Pai Nosso, está dizendo, né, que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, nós temos que ser sinceros, porque pode ser que a gente diga para Deus: faz a tua vontade, mas não está sendo sincero, eu quero a minha, no fundo eu quero a minha. Verdade. Né? Então, como nós precisamos aprender a confiar em Deus, de que o que Ele planejou é o melhor. Uma vez, pastor, eu, precisando de um conselho, fui procurar ajuda. E o conselho que me deram foi assim: eu estava realmente num dilema. Na verdade, eu queria algo, mas eu queria saber o que Deus achava daquilo, né? Mas aí me deram um conselho, dizendo assim: não adianta... Nós queremos a aprovação de Deus em todos os nossos planos. Exatamente. E Deus, Ele muitas vezes, Ele não nos aprova, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele sabe que aquilo ali não é o melhor, e Ele tem o melhor para nós. Exatamente. E aí quando eu fui buscar esse conselho, eu me lembro que falaram assim para mim: Adriano, não adianta tu orar por algo com o coração no outro lado. Então às vezes o nosso coração faz planos, mas não só planos, o nosso coração já define, o que vai ser feito, e a gente anda em direção àquilo. E aí depois que a gente dá esses passos, a gente quer que Deus abençoe. E aí na verdade nós não estamos procurando a vontade de Deus, mas sim que Deus abençoe as nossas vontades. E aí é um erro, é um perigo, porque nós no dia a dia nós vamos percebendo que muitas vezes aquilo que nós queremos, num primeiro momento, pastor, a gente pensa que é bom. E a gente acha: não, que legal, né? Eu vou comprar aquilo, eu vou mudar dessa forma, eu vou fazer aquela outra situação. Daqui a pouco a gente no meio do caminho percebe que não, tinha uma outra alternativa melhor. E eu não vi, eu não me dei conta. E Deus aí já passou, aí já avançou. Aí vem o dano, prejuízo, muitas vezes sofrimentos, né? Às vezes são decisões difíceis, delicadas, que precisam ser tomadas em relação à família, em relação à vida espiritual, até mesmo congregar. E a gente toma umas decisões, às vezes, assim, pelo coração humano, e acabamos, pastor, às vezes, sofrendo por isso. E quantas pessoas a gente percebe, a gente atende, diariamente, que sofrem por decisões equivocadas. E a palavra vem nos ensinar que Deus quer atuar exatamente nisso, quer nos dar a direção certa, nos fazer tomar a decisão totalmente correta em relação às nossas vidas e em todas as áreas. A questão é o nosso coração ser entregue a Deus. Nosso coração é enganoso, queridos. Nosso coração, ele é corrupto, diz em Jeremias 17. Enganoso é o coração do ser humano mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, nosso coração, ele nos ilude muitas vezes. O nosso coração, muitas vezes, ele nos apresenta uma situação que parece ser boa e, como dizem Provérbios, há muitos caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Então, por isso que a resposta certa, a direção, vem da boca de Deus. E quando você tem um coração humilde e crê e confia e abre mão das tuas vontades para fazer a vontade de Deus, você é uma pessoa que pode ser facilmente dirigida por Deus. Tem pessoas que são difíceis, Adriano. Tem pessoas que são difíceis Deus conduzi-las num bom caminho. Tem pessoas que vêm dando passos errados um atrás do outro. E o Senhor está ali tentando mostrar, mas elas são insubmissas, resistentes, têm um coração longe. Então, como é importante você ter um coração em Deus, um coração humilde na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, crer que Ele te ama, crer que Ele sabe todas as coisas e Ele é poderoso para te conduzir num caminho de vitória. Como falamos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E também tem um texto de Provérbios 3 que fala sobre não nos apoiarmos no nosso entendimento. Está com ele aí, né? Estou com ele aqui. Provérbios 3, 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É interessante, pastor. Confia de todo o coração. Todo o coração. Né? Não é só confiar naquilo que eu concordo. Né? Às vezes a gente pode ter,
essa facilidade de confiar e ouvir a Deus. Bom, se o que Ele está falando, o que Ele está me instruindo é o que eu já concordo, é o que eu já penso sobre isso, aí fica mais fácil. Mas também nós precisamos entender que o não de Deus, pastor, também é bênção. Também é amor. O espera de Deus também é bênção, também é amor, também é direção. Porque daqui a pouco eu posso entender que obedecer a Deus com alegria é só quando o direcionamento de Deus vem de encontro, né? Anda na mesma direção que as minhas vontades, que os meus desejos. E de repente quando a palavra de Deus vem, pastor, e confronta aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu estou até idealizando, talvez a gente não entenda isso até nem como palavra de Deus. Eu já vi isso acontecer, né? E aí as pessoas acabam indo para um caminho totalmente voltado para o seu desejo, para a sua vontade, e nós não podemos nos iludir. Ainda que possam dizer ao contrário, nós não podemos iludir. Deus não vai abençoar aquilo que Ele não direcionou. É isso aí. Deus não vai abençoar aquilo que Ele não planejou, aquilo que Ele não aprova, aquilo que Ele não apoia. Deus não vai abençoar. Nós temos que entender, Deus nos ama, mas Ele também é um Deus sábio. É um Deus que conhece todas as coisas e sabe o que é bom e o que não é bom. Nessa questão do coração, Adriano, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que recém mamou. Então, a questão da soberba no coração, a questão do orgulho, leva as pessoas a errarem, leva as pessoas a ficarem cegas, leva as pessoas a fecharem seus olhos, os seus ouvidos para aquilo que Deus está falando e mostrando. Então, quando o salmista escreve, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, as pessoas também caem em ciladas, Adriano, porque às vezes estão procurando coisas grandes demais, coisas para realizar o seu ego, né? Suas vontades naturais, quando Deus ele tem coisas muito maiores. As bênçãos de Deus são melhores e as bênçãos espirituais também são melhores. Então, como é importante você fazer calar a tua alma, fazer calar teu coração, descansar em Deus para ouvir a voz de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus sem fazer calar a voz do meu coração que brada, que grita altamente muitas vezes, né? O nosso coração, ele grita, ele esperneia, ele quer ser satisfeito. A nossa alma, nossa natureza quer ser satisfeita, quer ser realizada nas suas vontades. Mas quando você realmente faz calar tua alma, você se aquieta em Deus, você ouve. Você ouve. E como é importante a gente ouvir a voz de Deus para que possamos ser dirigidos por Ele, darmos passos acertados e colhermos bênçãos, colhermos frutos. Verdade, eu creio que nós não podemos dar espaço, né, ao nosso coração humano. Então, quanto mais nós preenchermos o nosso coração com a palavra, com a vontade de Deus, pastor, menos espaço o nosso coração humano, aquele que muitas vezes nos engana, ele vai ter para cumprir o objetivo dele, que de fato, muitas vezes, é nos enganar, é nos mostrar uma direção que não é a de Deus. Imagina, pastor, né? Quando nós falamos da vontade de Deus, nós estamos falando de algo muito forte, né? De algo que vem de Deus, né? Imagina lá no Getsemane, Jesus, ele falou, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade de Deus teria que ser cumprida. Então, por que nas nossas vidas nós podemos achar às vezes que Deus vai reconsiderar, vai reprogramar a rota, quando Ele já estabeleceu algo que é bom, perfeito e agradável? É só seguir, é como entrar no carro, pastor, e ir num local que nós não sabemos onde é que é. Acontece muito comigo isso. Seguir o GPS. Exatamente. Tu coloca ali, tu programa e segue o GPS. Se tu seguir o GPS, vai dar tudo certo. Só que às vezes a gente acha que sabe o caminho. Eu vou pegar um atalho, eu vou cortar caminho aqui, de repente, né, cortar o trânsito, e aí que começam a acontecer os problemas. A vida espiritual é a mesma coisa. Deus já programou algo para a tua vida, para a tua família, né, para tudo que diz respeito a cada um de nós. A questão é, vamos andar por aquilo que Deus programou ou vamos recalcular a rota toda a vida, pastor? Essa é a questão. Exatamente. Deus quer nos dirigir para o nosso bem. Deus quer nos conduzir. Deus quer nos levar a uma vida de bênçãos, a uma vida de vitória. Em Isaías 55 diz: os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e os pensamentos dele
não são os nossos caminhos. Lá em Isaías 55 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês e os meus caminhos mais altos que os caminhos de vocês. Então nós temos que confiar, aprender a confiar que Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós e deixarmos que Ele nos conduza. Muitas vezes nós queremos Deus conosco, fazendo agora uma comparação aqui, queremos Deus conosco dentro do carro, mas não queremos que Ele dirija o carro. Queremos Ele junto com a gente, do nosso lado, mas no banco do carona. Não queremos Deus na direção. A melhor decisão que tu pode fazer na tua vida, meu querido, minha querida, é entregar a direção do teu carro, da tua vida, do teu coração, dos teus planos, dos teus projetos nas mãos daquele que sabe dirigir bem, daquele que preserva quem está dentro do carro e daquele que te leva até o fim na viagem em segurança. Tá certo? Esse é o nosso desejo, esse é o desejo de Deus para vocês. Esta é a palavra de Deus para você. Ele te pede nesta hora, entrega o teu coração, deixa eu conduzir ele. Até nas questões de restauração, pastor Adriano, nosso Deus é um Deus que restaura, que cura todas as coisas, que transforma. Ele é poderoso para restituir aquilo que foi perdido, machucado, ferido. Ele é poderoso para curar, restaurar, restituir, abençoar, transformar. Mas isso só é possível quando os nossos corações se entregam a Ele, quando nos rendemos e deixamos Ele fazer. Como quando você entra num bloco cirúrgico e você deita ali na maca, na mesa, na sala de cirurgia e você é sedado. Você confia nos médicos, você confia na equipe para uma cirurgia, para te livrar de uma enfermidade, até da morte às vezes. Você dorme e você confia. Nós precisamos aprender a nos entregarmos nas mãos de Deus dessa maneira, né? A sabermos que Ele faz de maneira perfeita, confiarmos nele, descansarmos nele, porque Ele nos ama e tem o melhor para nós. Amém? Lá em Jeremias, ainda eu me lembro, no capítulo 29, no versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então esse é o nosso Deus e nós queremos orar agora e te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora te agradecendo por esse Deus que Tu és, esse Deus tão bom, tão gracioso, que cuida de nós e que tem o melhor para nós. Tu és um Deus sábio, Tu és um Deus que tem planejado o amanhã dentro de um contexto de bênçãos, dentro do Teu amor, da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós sujeitamos nossos corações a Ti, Senhor, e permitimos que o Senhor nos conduza. Nós queremos e pedimos que o Senhor nos dirija para os Teus caminhos, os Teus planos que são os melhores para nós. Nós oramos e pedimos que o Senhor faça assim com cada um daqueles que estão nos acompanhando e que dessa maneira muitos sejam livrados de erros, de ciladas e de caminhos que parecem bons, mas o fim deles é a morte. Nós oramos para que os Teus planos e a Tua vontade perfeita se cumpram na vida de cada um. Nós te abençoamos, abençoamos a Tua família, abençoamos Tua saúde, o Teu trabalho, Tua vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de estar divulgando, compartilhando este programa e também curtindo nossa programação e se inscrevendo no nosso canal no YouTube, tá certo? Quero agradecer ao pastor Adriano, novamente conosco aqui. Obrigado, Adriano, bênção. Eu que agradeço, pastor, é sempre uma bênção estar junto. Vamos continuar aí trabalhando. Vamos em frente. Vamos em frente, obrigado à nossa equipe técnica também. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Paz!